Estamos ministrando sobre agora, mas agora em Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, a parte 3. E na primeira ministração, nós usamos uma ilustração, falando de um rapaz que vivia na Europa no pós-guerra, e a Europa estava numa crise muito profunda, e o sonho de muitas pessoas, especialmente os jovens, era virem para a América, para os Estados Unidos. E era muito difícil, porque naqueles dias a passagem era de navio, e era caro, e demorava muito, era uma viagem perigosa, uma travessia perigosa, mas ele com a sua família se esmerou, se dedicou e comprou a passagem. Ele embarca então, no dia que ele estava embarcando, a sua mãe fez um pão bem grande, aquele pão caseiro, deu um queijo também bem grande, disse: filho, é para você fazer um sanduíche comendo durante os dias de viagem. Só que no terceiro, quarto dia ali, o pão então começou a embolorar, o queijo ficou duro, ele tinha que tirar a casca do pão com aquele bolor para tentar comer um pouco, mas ele estava com muita fome, até que ele vai à cozinha daquele navio e pede um prato de comida. Aquele cozinheiro olha para ele e diz assim: por acaso você é ilícito aqui? Você está viajando sem pagar?
deixa eu ver o seu bilhete. Ele mostrou o bilhete, falou, não, eu paguei o meu bilhete, está aqui. E aí então o cozinheiro pega aquele bilhete e diz, mas você não está fazendo as refeições normais do navio? Ele falou, não. Ele falou, mas esse bilhete lhe dá direito a todas as refeições. E aí nós fizemos a aplicação. Existem muitos cristãos hoje comendo pão embolorado e queijo duro, porque não sabe o que ele tem direito. Não conhece aquilo que lhe é dado gratuitamente por Cristo Jesus. Por isso essa mensagem, ou estas mensagens, nós estamos estudando exatamente com este objetivo, de sabermos quem Cristo Jesus é, e quem nós somos em Cristo, e como é que poderemos viver esta vida abundante, dada por Deus, gratuitamente a cada um de nós. O nosso texto bíblico áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 13, que diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados de Deus Pai, mediante o sangue de Cristo Jesus. O bilhete é a passagem que nos dá direito a essa viagem, mas uma vida abundante, viajando sobre essa terra com uma vida abundante, é o sangue de Cristo Jesus. Para se alcançar as coisas espirituais, nós devemos usar meios espirituais. Você não vai alcançar bênçãos espirituais, você não vai alcançar as coisas espirituais usando meios naturais, meios materiais, precisa usar espirituais. Então nós devemos aprender e fazer uma leitura correta da nossa vida atual em Cristo Jesus, em comparação com a nossa vida antes de sermos salvos por Cristo Jesus. A declaração bíblica de que agora nós estamos em Cristo Jesus, nos coloca em Deus e nos liberta de nós mesmos. Precisamos entender isso. Nós somos uma nova criação, estamos em Cristo, estamos em Deus. Ele nos fez livres, inclusive de nós mesmos. Vamos aprender esta verdade, por gentileza. Meu primeiro ponto, nós somos espírito, nós somos alma e corpo. Cada um de nós temos essas três partes, espírito, alma e corpo. Isso está alicerçado no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Santifique inteiramente o espírito, a alma e o corpo, para que vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, Ele quer encontrar eu e você irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Aleluia! Nós sabemos que o nosso corpo é que nos dá o direito legal de estarmos aqui na terra. O nosso corpo nos permite estar aqui, porque o meu corpo me dá essa noção de matéria. Eu consigo pegar esse copo aqui porque eu tenho um corpo, sem esse corpo eu não pegaria. Eu não consigo atravessar uma parede porque eu tenho um corpo, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A matéria é assim. Mas como nós já sabemos, o nosso corpo foi contaminado pelo pecado de Adão e Eva. Quando Adão pecou, o corpo físico, material, foi contaminado pelo pecado. Por essa razão, agora que nós estamos em Cristo Jesus, nós precisamos entender que não somos e não devemos ser guiados pelos desejos do corpo, pelos desejos da carne, porque essa contaminação do pecado de Adão fez com que a carne, o corpo, se incline somente para o mal, somente para aquilo que desagrada a Deus. Todo desejo da minha carne desagrada a Deus. A Bíblia diz que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Então nós devemos ser guiados não mais pelos desejos da nossa carne, precisamos ser guiados pelo Espírito, pois os desejos da nossa carne sempre se inclinam para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aí vem a pergunta então, como tratar a minha carne? Como resolver isto, essa inclinação para o mal? Romanos capítulo 6 declara assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus. Pois sabemos que a carne, o velho homem ali é a carne.
a carne contaminada pelo pecado, ela foi, não será, já foi crucificado com Ele, com Jesus. Para quê? Com qual propósito? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. A carne deve ser considerada crucificada. Ser crucificado significa estar destinado à morte. Eu preciso considerar o meu corpo crucificado, ou seja, não atender aos desejos da carne. É isso que é considerar crucificado. Olha o versículo 11, por gentileza. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O texto diz, da mesma forma, considerem-se. Diga comigo assim, considerar. Mais uma vez, considerar. É a palavra-chave, é a palavra forte aqui do texto. Considerar no grego significa decidir, significa propor, determinar. Esta palavra lida com a realidade. É a palavra logizomai. Se eu depositar R$100 na sua conta bancária, você olha o seu extrato e tem lá R$100 depositado. Você então considera que você tem R$100 na sua conta bancária, está lá. Então você vai tomar uma decisão porque você tem R$100 na sua conta bancária, você considera. Ou seja, considerar aqui não é você estar achando, imaginando, ok? Do contrário, você estaria se enganando. Então essa palavra refere-se a fatos e não a suposições. Eu acho que eu tenho R$100. Não. Quando a Bíblia diz assim, considere-se morto para o pecado, é um fato, não é uma suposição. Eu me considero, eu vejo assim, eu decido assim. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Considerar morto para o pecado é um fato, não é uma suposição. Nós também temos uma alma. Nós temos uma alma. E a nossa alma, ela nos dá consciência de nós mesmos e da existência dos nossos semelhantes. Eu sei que você está aqui, você sabe que eu estou aqui, porque você tem uma alma. Não é o seu corpo que me dá consciência de mim ou de você. Não, é a sua alma. A sua alma faz você perceber esse ambiente, pois é ela que se comunica com o mundo físico, com o mundo material, com os sentimentos, com o psicológico. É a nossa alma. A nossa alma também foi contaminada pelo pecado de Adão. Por isso a nossa alma, ela quer satisfazer os desejos da carne. A nossa alma quer inclinar-se para o que a carne deseja. Por causa do pecado. A nossa alma quer obedecer à carne. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus não podem permitir que a alma os governe. Decida, faça suas escolhas. Não, a nossa alma precisa estar sujeita ao Espírito Santo que veio habitar no nosso espírito quando nós nascemos de novo. Como é que nós tratamos a alma? A nossa alma vai se sujeitar ao nosso espírito? Sim ou não? Não. Eu preciso tratar a minha alma. Como? Pergunta para mim como? Romanos 2, 12 e 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não adote um modelo, os costumes, as práticas deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mente ali é alma. Precisa ser renovada a nossa alma. A nossa mente, a nossa alma precisa ser renovada, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus só é experienciada, experimentada, quando nós renovamos a nossa alma, renovamos a nossa mente. Aleluia! A alma, então, precisa ser renovada. E a única maneira da alma ser renovada é mediante a exposição contínua da palavra de Deus. Não existe outra maneira de renovar a alma. Ah, pastor, eu achava que se eu fizesse um mestrado, eu iria renovar a minha alma. Não, não vai. E se eu fizer um doutorado? Também não. E um pós-doutorado? Também não. E se eu fizer um cursinho de como ser educado? Também não. A única fonte que lava a nossa alma
purifica a nossa alma e renova a nossa alma. A única fonte é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, que é espírito e vida, é capaz de renovar a nossa mente, a nossa alma, o nosso modelo mental. É este o caminho que nos faz capazes de experimentarmos a vontade de Deus. Só pela renovação da nossa mente através da palavra de Deus. Queridos, por isso que o diabo odeia a palavra de Deus. Por isso que o diabo odeia a Bíblia. Se você encontrar uma pessoa e a pessoa pergunta para você: onde você está indo? Você diz: estou indo para a igreja. Ela fala: mas de novo? Você teve domingo passado lá, o que você vai fazer de novo lá? Não é assim? As pessoas não entendem. Mas como de novo? Por essa razão, o diabo odeia a palavra de Deus. Por essa razão, quando você pega a Bíblia e você começa a ler, você tem sono, você começa a dormir. Esse sono vem do diabo. Você pega aí uma rede social, pega aí um aplicativo, fica 2 horas ali e não vê a hora passar. Mas quando você vai ler a Bíblia, já vem o sono. Já vem o sono. É o diabo não querendo que você tenha contato com a palavra de Deus, porque ele sabe, se você tiver contato com a palavra de Deus, ela vai te lavar, ela vai te purificar, ela vai te renovar, e você vai experimentar a vontade de Deus. Aleluia! É por isso que uma grande parcela de cristãos que não tem contato constante com a palavra de Deus, só de vez em quando, esses cristãos não têm a alma, a mente, a vontade e as emoções sujeitas à palavra de Deus, sujeitas ao Espírito Santo. Por isso ele tem uma vida mediana, uma vida parcial. Você encontra ele e diz: aleluia, pastor, tem uma grande bênção para contar, oh, milagre. Você encontra a pessoa na próxima semana e diz: oh, pastor, mas está pesado, né, pastor, mas está difícil. Aí você diz: ué, antigamente a gente falava assim, parece que ele tinha sido abastecido com gasolina azul, né, aleluia, glória a Deus. E agora parece que está com álcool cheio de água, né, falhando. Por que ele vive essa vida assim? Porque ora é a alma que está controlando ele, ora é o espírito que está controlando ele. Ele vive uma vida mediana, uma vida parcial. Ele tem vitórias parciais na vida. Ele tem uma prosperidade parcial. Ele tem saúde parcial. Ele tem alegria parcial. Ele tem tudo mais ou menos. Porque a alma ainda não está sujeita à palavra de Deus. Quão maravilhosa é a palavra de Deus! Quão poderosa é a palavra de Deus. Pastor, eu tenho dificuldade de testemunhar de Jesus, de falar de Jesus. Você acabou de dizer para mim que você não lê a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia constantemente, naturalmente você vai compartilhar de Jesus. É assim. Ah, pastor, eu estou com uma raiva de uma pessoa. Ei, você não está lendo a Bíblia. É assim, é assim. Eu penso que se agora muitos cristãos não gostam de ler, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, o céu não será um lugar bom para esses cristãos, porque lá só haverá palavra de Deus. Se aqui você não gosta da palavra de Deus, por que você quer ir para o céu então? Precisamos renovar a nossa mente, a nossa alma, através da leitura da palavra de Deus. Mais do que somente quando o pastor Pio, os pastores estão aqui, abrem a Bíblia e dizem: vamos ler aqui, coloca no telão e todo mundo. Muito mais do que isso. Tem um hábito de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Faça a escola, faça a FATEM, estude a palavra. Isso renova a sua mente, isso renova a sua alma, faz com que a sua alma não mais se incline para o pecado, mas que ela se incline para o Espírito, para Deus. Aí você vai experimentar a vontade de Deus Pai na sua vida, aleluia. E o nosso espírito? Já aprendemos então que a nossa carne foi contaminada e a solução para a nossa carne é nos considerarmos crucificados.
Aprendemos também que a nossa alma foi contaminada e a solução para tratar a nossa alma, então, é ser renovada pela exposição constante da palavra de Deus. E quanto ao nosso espírito? O nosso espírito nos dá a consciência de Deus, do mundo espiritual. Mas o nosso espírito também foi contaminado pelo pecado de Adão e Eva. E ao contrário da nossa alma e do nosso corpo, que foram contaminados, mas não morreram, o nosso espírito morreu com o pecado de Adão e Eva. Espiritualmente, Adão e Eva morreram, ou seja, eles se separaram de Deus. Quando Adão foi expulso do Éden, só veio alma e corpo. O espírito dele e de Eva estavam mortos, separados de Deus. Como então resolver o problema do espírito? Como tratar o espírito? A única maneira do nosso espírito voltar à vida é recebendo uma vida nova. A única maneira dele ressuscitar, dele ser vivificado, é recebendo uma vida nova. Por isso que Jesus disse: eu vim para que você tenha vida. E a palavra vida ali não é vida de biologia, de biológico. É a vida zoe, é a vida espiritual, é a vida eterna, é a vida incriada, é a mesma vida de Jesus. Jesus veio dar a vida dele para mim e para você. Somente com a purificação do pecado que nós herdamos de Adão e Eva, é que o nosso espírito volta a viver. Pela purificação através do sangue de Cristo Jesus, é que nós nascemos de novo. A Bíblia Sagrada chama esse novo nascimento de nascer do Espírito. Quando Jesus conversa com Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 6, Jesus declara assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E nascer do Espírito é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ao recebermos, ao crermos, recebermos e confessarmos Jesus, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. Nós nascemos de novo. Nós passamos a ser uma nova criação, uma nova pessoa no nosso espírito. Por esta razão, o nosso espírito é o único que nasce de novo. O novo nascimento somente ocorre quando nós temos Jesus Cristo. Por essa razão, somente podemos ser guiados pelo Espírito Santo que habita em nosso espírito. Se nascemos de novo e agora precisamos nos considerar crucificados e ainda precisamos renovar a nossa alma pela palavra de Deus. Ter o Espírito Santo habitando em nosso espírito é um ato. Isso acontece assim. A Bíblia chama isso de santidade. Por isso que Paulo, escrevendo as suas cartas, por exemplo, à igreja de Corinto, ele diz: aos santos que estão em Corinto. Por quê? Porque são pessoas que nasceram de novo. Mas no capítulo 3, ele diz assim: vocês são carnais. Ué, mas são santos ou são carnais? Ele está falando para o mesmo público, para a mesma igreja. No Espírito eles são santos, porque o Espírito de Deus habita no Espírito deles. Eles foram vivificados, receberam a vida divina. Agora, na carne precisam serem crucificados e na alma precisam ser renovados. Então, ter o Espírito Santo habitando em nosso espírito é um ato. Considerar a carne crucificada e renovar a mente pela palavra de Deus é um processo que se faz cada dia. Pastor, quando é que eu considero a minha carne crucificada? No dia que se chama hoje. Só hoje. Você levanta pela manhã e diz hoje. Você levanta pela manhã e diz hoje. Levanta pela manhã e diz hoje. Quando é que eu tenho que renovar a minha alma? Só hoje. Cada dia. Isso é um processo. O que nós necessitamos saber e crer é que, quando nós renovamos a nossa alma, quando nós nos consideramos crucificados, quando o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito, então nós já somos uma nova criação, já somos filhos de Deus, já somos herdeiros de Deus, já temos paz com Deus, já não somos mais escravos do pecado, dos desejos da carne. Por isso nós já somos prósperos, por isso nós já somos mais que vencedores, nós já sabemos o que é amar, nós sabemos o que é perdoar, nós adoramos a Deus, porque no nosso espírito ele já está pronto. E se você deixa o seu espírito governar através do Espírito Santo de Deus, você começa a desfrutar de uma outra vida. Ah, pastor, eu ouço você falar que eu sou próspero, eu ouço você falar que sou abundante, mas pastor, eu estou matando cachorro a grito e jacaré a beliscão, pastor.
está difícil. Considere-se, pois, crucificado e renove a sua alma pela palavra. Aí você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, mais claro do que isso, só se desenhar. Vocês estão entendendo? E esse considerar-se morto é todo dia. E renovar a minha mente, a minha alma, é todo dia. Eu não posso me dar o luxo, entre aspas, de passar um dia sem ler a Bíblia. Isso vai me levar para uma vida cristã miserável. Por que você acha que o diabo está usando pregadores e pastores para desqualificar a Bíblia por aí? A Bíblia precisa ser atualizada. Para você não acreditar mais na palavra. Como foi que Jesus venceu Satanás ali na tentação? Está escrito, está escrito, está escrito. Como é que eu e você vencemos? Dizendo, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Esta é a nossa espada. Aleluia! Por isso que nós precisamos crescer, desenvolver a nossa fé, amadurecer espiritualmente. Sem maturidade nós não podemos viver a vida espiritual plena. Sem maturidade não podemos exercer governo sobre a terra. Sem maturidade não podemos desfrutar da herança daquilo que Deus já nos deu em Cristo. Por isso esse é o meu segundo ponto. Nós somos filhos amados. Vejamos esta linda ilustração que o Espírito Santo nos dá através do apóstolo Pedro. Olha esse texto maravilhoso. 2 Pedro capítulo 3, versículos 17 e 18. Portanto, amados, ele está escrevendo para cristãos, para crente. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Nem percam a sua firmeza e caiam. Cuidado. Cresçam. Cresçam. É uma ordem, não é um pedido. Porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória agora e para sempre. Amém. Cresçam. A instrução é que precisamos crescer. Quem precisa crescer? Pergunta para mim, quem? Quem ainda é criança. Se o cristão é criança, ele precisa crescer. Você não vai chegar para uma pessoa adulta e vai dizer assim, olha, eu acho que você precisa crescer mais uns 10 centímetros. Tem alguns até que gostariam, mas não dá mais. A gente fala crescimento para criança. Quando o texto diz, cresçam, ele diz assim, vocês ainda são infantis, são crianças. Na igreja existem cristãos crianças, cristãos jovens e cristãos adultos, maduros. Como sair do estágio de criança e chegar a ser adulto, maduro? Como crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus? Pergunta para mim, como? Através da exposição, da meditação e da leitura constante da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Olha o que Jesus disse em João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, ele dizendo para os judeus, porque penso que nelas vocês têm a vida eterna. Olha a parte final do texto. Preste atenção, por gentileza, a parte final. E são as Escrituras que testemunham, testifiquem a meu respeito, disse Jesus. Você quer conhecer profundamente Jesus? Leia a Bíblia. É a Bíblia que testemunha, que testifica quem Jesus é. E quando você descobrir quem Jesus é, você vai ser achado nele. E ao ser achado nele, você vai descobrir quem você é em Cristo Jesus. É assim que nós crescemos, é assim que amadurecemos. Examinando as Escrituras, é que crescemos em conhecimento e em maturidade espiritual. Como nós já vimos, o nosso corpo e a nossa alma não nascem de novo. Isso mesmo. A nossa alma, que é formada pela consciência, intuição, comunhão,
A nossa alma, que é alimentada e governada pelos 5 sentidos, permanece a mesma depois que nós encontramos com Cristo Jesus, depois que nós nascemos de novo. Agora que nós estamos em Cristo Jesus, precisamos considerar o nosso corpo morto para o pecado, precisamos renovar a nossa alma pela exposição e meditação da palavra de Deus, porque senão nós vamos permanecer crianças, infantis. Agora nós precisamos amadurecer. Paulo, escrevendo essa carta dele aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, pode ser herdeiro de uma grande fortuna, de uma mega fortuna, mas enquanto ele é criança, menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Se nós somos cristãos infantis, se nós somos ainda crianças espiritualmente, nós temos um comportamento, uma vida de escravos. Nós não temos vitórias, nós não temos êxito, nós não temos abundância, nós não governamos, nós não ligamos, nós não desligamos, nós não estabelecemos. A gente vive ele como um escravo, como uma criança. Cristãos infantis em nada são diferentes de um escravo, diz a Bíblia Sagrada. Quantos sabem que nós necessitamos crescer? Diga amém. Necessitamos alcançar maturidade, diga amém. Amém. Queridos, como eu sei se eu já estou maduro ou se eu não estou maduro? Vou fazer um teste aqui. Aleluia. Existe o lado positivo e o lado negativo da vida. Muitos cristãos vivem no lado negativo da vida. Isso porque é a carne e a alma que ainda exerce grande força dominadora, controle sobre este cristão. É somente na nossa maturidade que nós nos posicionamos no lado positivo da vida. A nossa imaturidade nos posiciona no lado negativo. A nossa maturidade nos coloca no lado positivo da existência. Como eu sei que eu sou maduro espiritualmente? A maneira de pensar. Como eu sei que eu estou pensando? É aquilo que você fala o que você pensa. Eu converso 5 minutos com você, eu sei se você é infantil ou se você é adulto. Aleluia. Quem quer bater um papinho comigo? Queridos, o nosso modelo mental mostra se somos crianças ou adultos. Muitas vezes não discernimos os nossos pensamentos e falamos algumas coisas, e isso é resultado da imaturidade. Muitas vezes nós estamos pensando negativamente, isso nos posiciona então no lado negativo, isso nos leva a falar negativamente. Deus nos dá, baseado em nossa maturidade, não aquilo que queremos, Deus nos dá aquilo que nós somos. Se você é maduro, você acessa as coisas do Pai. Se você não é maduro, não importa, você pode ficar 3 dias jejuando, orando e pedindo, Ele não vai te dar. Você tem um filho de 4 aninhos, 5 aninhos, ele fica o dia inteiro pedindo uma navalha, pedindo uma faca. Papai, mamãe, eu quero a faca, eu quero a faca, eu quero a faca, eu quero a faca. Ele pode pedir o mês inteiro, você não vai dar. Eu e você acessamos o que o nosso Pai Celestial é e tem, de acordo com a nossa maturidade, de acordo com o que somos, e não de acordo com o que pedimos. Lembre-se, hoje nós colhemos aquilo que nós falamos ontem, e amanhã vamos colher o que estamos falando hoje. Você está falando maturidade ou infantilidade? Exemplo, quando você diz: olha, eu estou precisando de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Você pode ver quão negativo é isso? Ao dizer isso, você diz que necessita, você diz que tem falta, você diz que Deus Pai não é provedor, Deus Pai está indiferente àquilo que você precisa. Você está somente pensando nas necessidades, sua mente se ocupa em pensar nas necessidades, na falta. Você começa a meditar negativamente, você fala do problema, é uma compulsão, é um ciclo. Você fala do problema, eu estou com problema, preciso de dinheiro, estou com problema, preciso de dinheiro. Criança birrenta.
Cabe uma dancinha aqui ou não? A nossa alma nos dá consciência de nós mesmos e do nosso semelhante. E a nossa alma, ela trabalha comparando. Queridos, essa que é a nossa tragédia. Essa que é a nossa tragédia. O que eu tenho a ver com a igreja do pastor, do colega da outra esquina? Eu não tenho nada a ver com aquilo. A minha alma não tem que comparar a aba com nenhum outro ministério, com nenhuma outra igreja. Pastor, tem uma igreja ali que os paralíticos entram e saem andando. Graças a Deus por isso, glória a Deus, que continue. Mas eu não vou copiar essa igreja. Nós estamos fazendo aquilo que o Pai pediu que nós façamos aqui. Salvar vidas e formar líderes. E se forma líderes, amadurecendo os crentes. E amadurece os crentes, de vez em quando, tirando a cinta. Amadurece os crentes com a palavra. É assim. Aleluia. A nossa alma trabalha comparando. Quem disse que você necessita de mais um carro? Ou seja, o que queremos não é o que precisamos. O que queremos é o que vimos que alguém outro tem. Então eu também quero. Não é assim que a criança se comporta? Ela está com um carrinho na mão, com um brinquedinho na mão, aí outra criança está com outro brinquedinho. Ah, papai, eu quero aquele. Deus, eu estou orando, jejuando, clamando por mais um carro, aleluia. Mas por que você quer mais um carro? É que o meu irmão tem, eu quero também, Deus. A irmã diz, eu quero mais uma bolsa. Acertei alguém aí? Queridos, você não é definido. A Bíblia diz que o justo cristão, ele não é definido pelas coisas que ele tem. Você não é definido pelo bairro que você mora. Ah, eu moro no bairro tal. E daí? A Bíblia diz que nós somos herdeiros do mundo. Meu Deus! Mas quando crescemos em conhecimento revelado da palavra de Deus, a nossa mente muda. Quando renovamos a nossa mente pela palavra de Deus, a nossa mente muda do negativo para o positivo. Quando somos edificados em maturidade espiritual, a nossa mente muda. A nossa alma necessita ser renovada constantemente pela palavra. Mais uma vez, por gentileza, Romanos 12:2. Quero ler a segunda vez esse texto que diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente a palavra de Deus, que é Espírito e vida, é capaz de renovar a nossa maneira de pensar. Quando renovamos a nossa alma pela palavra de Deus, colocamos Deus em primeiro lugar, e tudo o que fazemos fica em segundo lugar. Sempre Deus vai estar em primeiro lugar. Crente maduro, Deus em primeiro lugar. Crente bebê, eu quero uma bênção. Por exemplo, os bebês, as crianças, os bebês, eles precisam de tudo, que tudo seja feito pelos pais, pelas mães. Deixa um bebezinho lá de 6 meses, sozinho lá no quarto. Ele morre. Os bebês não podem decidir coisa alguma. Tudo tem que ser decidido pelos pais. Quantos aqui já tiveram filhos, crianças? Então você sabe o que eu estou falando. Os pais precisam fazer tudo pelos bebês. Só que os bebês, eles vão crescendo e eles começam a adquirir alguns hábitos ruins. Tudo que o bebê vê, ele pensa que pode comer. Não é assim? Você solta o bebê em algum lugar, ele pega o brinquedo e coloca na boca. Ele põe a terra na boca. Ele pega a barata e põe na boca. Perna de grilo e põe na boca. Tudo ele põe na boca. Não é assim? Aí a mãe diz assim, não pode comer, tira dele. Não pode comer. Não pode comer. Criança. Semelhantemente, os cristãos infantis se alimentam de qualquer tipo de mensagem que está no YouTube por aí. Vai tudo colocando na boca. Ele não sabe a diferença de Israel para a igreja.
Você não pode, tudo que você ouve aí, todo tipo de comida que é servida aí, colocar na boca. Queridos, tem barata ali, tem perna de grilo, tem asa de morcego, tem pão embolorado, tem queijo duro, tem leite azedo, e o pessoal está comendo. Uma outra característica do bebê é que para o bebê todos têm que servi-lo. Não é? Eu quero. Crente bebê também é assim. Acha que todo mundo tem que servir ele. Queridos, não é assim. Não é assim. Crente bebê pensa assim, que ele está no centro do universo. Ele senta no trono, até Deus tem que vir servir ele. Isso é um humanismo. Eu não gostei do culto. Mas o culto foi feito para você ou foi feito para Deus? Eu não gostei do louvor. Mas está louvando você ou louvando a Deus? As crianças têm essas atitudes egoístas. Cristãos infantis também têm atitudes egoístas. Queridos, a generosidade é a marca de um cristão maduro, de um cristão adulto. Pastor, qual é a característica de que eu sou uma pessoa já madura, adulta? Você sai do centro, coloca Jesus no centro, você quer servir Jesus, você quer servir o corpo de Cristo, você quer servir a igreja, você é generoso, você é abençoador, você é dadivoso, você serve. Você não serve como servo, você serve como um rei que você é. Por isso que em Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Queridos, uma criança, um bebê é a coisa mais linda, a coisa mais fofinha, a coisa mais cheirosinha. Criança é um mimo, é um doce, é uma candura. Mas deixa esse bebê ficar com 30 anos no seu colo. É uma coisa horrível. Por isso a Bíblia diz assim: o propósito é que não sejamos mais crianças. Até quando? Levados de um lado para o outro pelas ondas. Outro versículo diz pelo vento de doutrinas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e asperteza de homens que induzem ao erro. Vem aqui trazer coloca o seu carro aqui, coloca o seu tudo aqui e Deus vai te abençoar. Isso é cara malandro, é cara safado. Precisamos crescer. O nosso espírito está pronto. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. O nosso espírito está assim, querendo governar a nossa vida. Só que a nossa alma precisa ser renovada pela palavra de Deus. É assim que a gente atinge a maturidade. O que acontece quando uma criança quer alguma coisa e a mãe diz: não dou. Ele olha para a mãe assim, levanta o queixinho e diz assim: mamãe, eu te entendo. Mamãe, eu sei que você não quer me dar isso porque é para o meu bem, mamãe. Você está me protegendo. Eu sei que essa proibição é uma proteção. É assim que o bebê se comporta? Não, 1000 vezes não. O bebê chora, esperneia, protesta, vai no Facebook, denuncia e faz o maior estardalhaço. Mas não é assim que você faz no seu grupo familiar, no seu livro. Eu não concordei com aquela mensagem do Pio. Eu acho que Jeová está falando com alguém hoje aqui. Não é possível uma coisa dessa. Queridos, precisamos amadurecer. É na maturidade, olha, escuta isso. É na maturidade que você acessa aquilo que o Pai tem. Não é no protesto e na bronca. Através do ministério pastoral, por exemplo, nós somos alimentados pela palavra de Deus. Através do ministério de ensino, nós somos edificados, crescemos, amadurecemos. Porque nós temos grupos familiares para, através do pastoreio, da meditação da palavra, crescermos, pensarmos, amadurecermos. Como o ministério de ensino leva a igreja à maturidade? Expondo o revelamento da palavra, a palavra revelada. Por isso que esse texto aqui de 2 Pedro 3,18 diz assim: cresçam, porém, na graça.
Cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam. Efésios 2, 19 a 22, fala do papel do ministério apostólico e profético na igreja. Olha que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, vocês já não são forasteiros. Pronto, já nasceram de novo, o Espírito já habita no nosso espírito. Mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E na família de Deus tem criança, jovem e adulto. Somos membros da família de Deus. E aí nós somos edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra de esquina, pedra angular, a pedra que norteia o nosso crescimento, do qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus no Espírito. Aleluia. Essa edificação produz maturidade, discernimento, fundamentação, iluminação. Vejamos esse outro exemplo para nós partirmos para o encerramento. Alguém diz: eu tenho uma dor. E em tal lugar eu estou com uma dor. A pergunta é: foi Deus que lhe deu essa dor? Sim ou não? Não. Você é filho amado de Deus? Você é filha amada de Deus? Sim. Deus Pai lhe deu essa dor? Não. Então por que você diz que ela é sua? Por que você diz que você tem? Eu estou aqui fazendo testes de como medir a nossa maturidade. Se Deus não te deu essa dor, por que você diz que é sua? Por que você pega? Por que você se apropria? Por que você lambano da dor? Essa dor é minha, querida dor, aleluia. A minha diabetes, aleluia. Pastor, eu tenho uma alergia, glória a Deus, graças a Deus. Pastor, eu tenho uma enxaqueca que eu fico uma semana no quarto escuro. Quem te deu isso se não foi Deus? Foi o diabo. E se o diabo te deu isso, você tem que fazer o quê? Satanás, isso não me pertence. Pega as coisas que são tuas e saia daqui agora, em nome de Jesus. Bata em retirada. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele foge de você. Não pegue aquilo que Deus não te deu. Jesus disse certa feita: o príncipe deste mundo, referindo-se a Satanás, ele se aproxima, mas nada dele está em mim. Pastor, eu não estou me sentindo bem. Tá. Sentir é espírito ou é alma? É alma. Você é governado pela alma ou pelo espírito? Pelo espírito. Queridos, um dos grandes mistérios da maturidade cristã, é: não importa a situação, por mais caótica, difícil que seja a situação, ela vai passar. O que importa é a palavra de Deus, quem você é em Cristo, é isso que importa. O crente está dando muito valor àquilo que não é verdade, aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Você gasta tempo, gasta energia, conversa, fala, escreve, pensa, até ora sobre o problema. Meu Deus! O que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia, talvez, se Ele tiver de bom humor, Ele vai nos abençoar. Não é? Não. Bendito, exaltado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Nós precisamos entender isso. Assumir essa postura, essa posição, esse comportamento. Ele já me abençoou, eu já sou um abençoado. E declarar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. 2 Pedro 1, de 3 a 5 diz: o seu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Meu Deus!
Eu prometo para vocês que não fui eu que escrevi esse texto ontem. Ele está aí na sua Bíblia há 2000 anos. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a devoção a Deus. Piedade é devoção, entrega. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio dessas promessas da palavra de Deus, vocês se tornassem participantes da natureza de Deus, natureza divina. E fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude, o conhecimento da palavra. Se você sentir liberdade, diga assim: eu não tenho falta. Eu não sou um fracassado. Eu não sou limitado. Eu sou filho amado de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 A nossa fé em Cristo Jesus nos torna em filhos amados de Deus. Por isso nós chamamos Deus de Pai Nosso que estás nos céus. Antes não era assim, mas agora em Cristo Jesus. Não são as nossas obras que vão aos poucos nos dando a vida de Deus, não. Nós realizamos as obras sim, mas como expressões de gratidão, de honra, de amor, louvor, adoração. Jesus já nos tirou do domínio das trevas. Já estamos vivendo a vida eterna no reino de Deus. Você já pode dizer: em Cristo Jesus, eu já sou mais que vencedor. Eu estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, a realidade da revelação da palavra de Deus diz que você tem a mesma vida que Cristo Jesus tem. Ou seja, a vitória de Cristo, ela é sua vitória. A herança de Cristo é a sua herança. A glória de Cristo é a sua glória. Por isso nós fomos crucificados com Ele e ressuscitamos com Ele. Esse é o Evangelho da Graça. Antes não era assim, mas agora em Cristo Jesus é assim. Gênesis 1:11, mais um minuto. Diz assim: então disse Deus: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas. Então disse Deus para a terra: terra, produza vegetação, toda espécie de plantas, com sementes, árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. Deus disse para a terra: terra, produza a vegetação, produza as plantas. Olha o versículo 20. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então disse Deus às águas: produza seres vivos águas. E assim foi. O versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre tudo que a terra produziu, sobre tudo que os mares produziu. Domine ele. E assim foi. Quando Deus criou as plantas, e Ele disse então para a terra: terra, produza essas plantas. Quando Deus criou os peixes, Ele diz: mar, produza os peixes. Quando Deus criou o homem, Ele diz assim: nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós vamos criar o homem. Digo ou não digo? Cachorrinho não é teu filhinho. Gatinho não é teu filhinho. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando você diz que o cachorrinho é teu filhinho, tua filhinha queridinha, você está dizendo: meu Deus é como um cachorro. Crentes bebês, crentes infantis, tudo põe na boca.
Agora, quando você tira da terra uma planta, o que acontece com essa planta? Ela morre, porque é a terra que deu vida à planta, e se você tirar essa comunhão, essa comunicação, ela morre. Se você tirar um peixe da água, o que acontece com o peixe? Ele morre. Se você tirar o homem de Deus, o que acontece com o homem? Ele morre. Mas agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, agora estamos perto. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Aleluia! Nós fomos plantados nele, nós estamos enxertados nele, a vida dele é a nossa vida, a natureza dele é a nossa natureza, o poder dele é o nosso poder, a glória dele é a nossa glória. Esta é a igreja do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você não precisa abraçar uma árvore para pegar a energia dela. Você não precisa ir para uma cachoeira para você ter energia da cachoeira. Você não precisa ir para a mata para ter energia da mata. Você está ligado em Cristo Jesus, mas agora em Cristo Jesus. Nele nós somos uma nova criação, nele nós temos vida abundante, nele nós somos mais que vencedores, nele, em Cristo Jesus, aquilo que é dele é nosso, aquilo que ele conquistou para nós, nós somos dele, aleluia. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há um rio, existe um rio, isto é verdade, isso é um fato, isto é assim. Esse rio produz aumento e rompimento, rapidez, frutificação. Não há nenhum outro rio que gera essas riquezas. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.